Nesses primeiros textos que a gente leu, eu acho bem interessante, deixa eu só ver o horário, tá ótimo. Eu acho bem interessante porque a gente leu em Gênesis 1, a partir do 27, Deus está criando seres humanos e diz que macho e fêmea os criou, a imagem de Deus Ele os criou. E disse, e os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e dominem a terra, dominem sobre as aves do céu, dominem sobre os peixes, sobre os animais que rastejam. Ou seja, de uma forma bem simples, só de você bater o olho no texto, você percebe que tem uma coisa que Deus diz, o que um ser humano de verdade faz. Ele se relaciona um com o outro e ele se relaciona com o ambiente onde ele está. Amém? De uma forma bem simples, esses são os seres humanos que Deus criou à sua imagem. E qual é a evidência de que eles são quem eles são? Eles se relacionam entre eles, eles são férteis, eles se multiplicam, eles dominam a terra, eles dominam sobre os animais, sobre os peixes. Ou seja, eles se relacionam entre eles e eles se relacionam com a terra aonde eles estão. Amém? Beleza, só que a gente vai para Gênesis capítulo 2, e a partir do verso 7, é engraçado porque na primeira parte Deus fez o homem, e então Deus descansou de toda a sua obra, Deus viu que era muito bom o que ele tinha feito, e Deus descansou da sua obra no sétimo dia. Aí depois do sétimo parece que a coisa começou de novo. Deus então plantou um jardim no Éden, e desse ambiente ele formou o homem do pó da terra. Cara, é engraçado porque ele está formando o homem de novo. Será que ele está formando a humanidade de novo? Ou será que ele está formando um ser, um homem, de uma forma especial? Esse é bem interessante porque há um detalhe nessa segunda evidência da criação, nesse segundo registro da criação, digamos assim. Esse é aquele que se chama o primeiro Adão. Ou seja, depois de uma humanidade já feita, Deus faz o primeiro Adão. E esse Adão, ele não nasce num ambiente comum, ele nasce num jardim que Deus plantou com suas próprias mãos. E Deus não simplesmente liberou uma palavra sobre ele, Deus colou nele e soprou do seu espírito nas suas narinas. E esse homem se tornou alma vivente. Então eu percebo que no meio disso que já estava criado, Deus cria um homem que, além da habilidade de se relacionar uns com os outros, além da habilidade de se relacionar com a terra na qual ele está, ele recebe o Espírito de Deus. E pelo Espírito de Deus, ele também tem a habilidade de se relacionar com o próprio Deus. Então você percebe que parece que tem um upgrade da criação. A humanidade tem a habilidade de se relacionar entre si e com a terra, e esse homem que Deus está fazendo no jardim, ele se relaciona entre si, com a terra, mas ele tem o Espírito de Deus, e pelo Espírito ele se relaciona com o próprio Deus. Amém? Eu creio que isso é evidência suficiente para dizer, eu sou um homem feito à imagem e semelhança de Deus, então isso é o que Deus espera de mim. E cara, eu tenho uma boa notícia para te dar, o que Deus fala não é simplesmente uma direção, uma sugestão ou uma ordem, é uma profecia. Amém? Quantos aqui já receberam palavras proféticas? Levanta a mão. Glória a Deus, isso é comum no reino de Deus, porque Deus, a palavra profética nada mais é do que um recado do próprio Deus, que uma pessoa que ouviu te entrega, amém? Então não é o profeta que tem poder, é Deus, amém? Deus entregou uma palavra, e se essa palavra é do próprio Deus, ela se cumpre. Agora é interessante porque uma palavra do próprio Deus, ela é como essa palavra que Deus lança na criação, haja luz e ouve, ou seja, o que Deus fala, Ele cria. Tem um treco muito lindo que, eu prestei atenção em Gênesis, que é o fato de que os dias não começam com o sol nascendo, o passarinho cantando e a flor se abrindo. Os dias começam com, então disse Deus. Então um monte de coisa acontece, quando termina fala, e houve tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. Terminou o segundo dia. E aí, como é que começa o terceiro? E disse Deus. Ou seja, quando Deus fala, um dia começa. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Quando Deus fala, Ele cria alguma coisa. Então, quando Deus diz para você, seja fértil, é porque você é. Quando Ele diz, se multiplique, você vai se multiplicar. Quando Ele diz, encha a terra e domine a terra, pronto, Deus já está sujeitando todas as coisas e te entregando de bandeja. Simplesmente creia e flua nesse rio que Deus colocou para você fluir. Amém? Quando Deus dá do seu espírito, do espírito dele para você,
Ele está dizendo, agora nós temos um relacionamento, nós temos a habilidade de nos conectar, de interagir, e não tem porquê isso ser um grande tabu para você. Amém? Eu não sei se eu podia falar, mas eu vou estar ministrando aqui amanhã, então eu continuo tudo que eu estou falando amanhã. Desculpa, pastor, já entreguei o peixe, tá bom? Vai ter uma continuação, amém? Mas o que eu quero estar te falando é, ok, essa é a Gênesis, essa é a criação. Ou seja, a evidência de quem eu sou não está na expectativa do outro, mas está na expectativa do próprio Deus, de eu entregar aquilo que Ele disse, que eu sou capaz de entregar, porque Ele falou. Se Ele falou, meu amigo, vai acontecer, amém? O que Deus falou vai acontecer. Eu te aconselho a ler sua Bíblia sempre, mas olhar Apocalipse sem medo, amém? Porque Apocalipse tem um nome, que fizeram tanto filme de destruição com o nome de Apocalipse, que o pessoal fala, abra sua Bíblia, Apocalipse. A galera diz, eita, Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação, cara. Não é... Sim, ela fala do fim das coisas, mas fala do começo também. Amém? Fala de novos céus, de nova terra. Fala de você vestido de branco, cantando dia e noite, num lugar onde não tem choro, não tem lágrima, não tem dor. Fala de você lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, tendo acesso à árvore da vida. Apocalipse é a nossa vitória, amém? Então assim, Deus falou que isso vai acontecer. Deus mostrou o futuro para João. E cara, quando Ele mostra o futuro, Ele está dizendo isso daqui já é, querido. E não tem nada que o diabo possa fazer, ou que a humanidade, não tem nível de desvio da humanidade que possa impedir isso de acontecer. Isso vai acontecer, então ande como o vitorioso que você é, amém? Se veja em Apocalipse, não sendo lançado num lago de fogo e enxofre, se veja em Apocalipse, na presença do Cordeiro, amém? Nesse lugar onde não tem nem lua, nem sol, onde você está dentro de Deus para sempre. Amém? Essa é a nossa verdade, essa é a nossa identidade, esses somos nós, amém? Repete, eu não sei se, não pode falar com o irmão que está do seu lado, mas fala à distância e fala com máscara. Você é a nova criação de Deus. Amém? Você é a nova criação de Deus, cara. Eu quero te dizer, assim, eu encontrei um paralelo. Eu não gosto de ficar... Perdão, só abrir aqui minha Bíblia, a bicha está pesada hoje, rapaz. Peraí. Eu não gosto de ficar dizendo que os mistérios de Deus é isso, é aquilo, cravando certas coisas, porque eu creio que a palavra é viva. Cada hora, em cada estação, ela vai liberar alguma coisa diferente. Mas eu admiro as impressões que Deus acaba me dando a respeito da palavra de Deus. Você concorda comigo que Jesus fez novas todas as coisas? Ele é o segundo Adão, amém? Ele é o segundo Adão. Quando Jesus vem, é Deus que veio, amém? Deus se enviou na pessoa do Filho. Deus se enviou com o homem. Nós temos um sumo sacerdote perfeito, amém? De uma ordem que não tem fim. Nós temos um sumo sacerdote que representa Deus no meio dos homens e representa os homens na presença de Deus, porque Ele é Deus e homem, amém? Esse cumpriu todas as coisas e adentrou os céus e agora Ele ministra dia e noite nesse tabernáculo eterno, amém? Nós temos um sumo sacerdote que se entregou por nós. Só que antes dele subir, cara, ele declarou umas coisas muito lindas. Que está em Mateus 28, a partir do verso 18. Se você puder abrir a tua Bíblia, perdão. Cara, eu às vezes falo no óculos em vez de falar no microfone. O cara vai pôr o óculos, fala no óculos. Mateus 28, a partir do verso 18. Está aqui no telão atrás de mim. Eu vou ler nessa tradução para a gente acompanhar, que legal. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Continua. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo. Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. E aí ele sobe. Amém? Isso é maravilhoso. Irmãos, você precisa crer que Jesus, a ressurreição de Cristo, eu acho que é um dos eventos mais loucos da história.
sabe? É loucura mesmo, as coisas de Deus são loucura, não tenha medo de falar essa palavra dentro da igreja. Oh, o cara está falando de doideira. Não estou falando de doideira, estou falando que é o escândalo da cruz, a loucura de Deus, amém? A ressurreição é uma coisa muito doida, porque ele morreu e ninguém foi lá orar por ele para ressuscitar. Ele desceu até o inferno, venceu a morte. Ele entregou a sua vida, mas ele mesmo, morto, tomou ela de volta. É como se Jesus tivesse matado a morte. Pensa na loucura, é muita doideira, a cabeça da gente não acompanha. Mas ele toma o seu corpo, a sua vida de novo, e esse corpo carrega as marcas da sua morte, mas esse corpo agora é um corpo muito melhor, velho.